Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online, onde nós estamos estudando sobre a doutrina bíblica da Igreja. E hoje nós chegamos ao estudo número 7, que também é o último estudo desta série sobre a Igreja. E hoje, meus irmãos, nós vamos pensar sobre que tipo de igreja nós precisamos ser. Nós, a primeira igreja batista em Muqui, que tipo de igreja nós precisamos ser? E eu tenho trazido lições para os irmãos, tomando como fonte base a revista A Doutrina Bíblica da Igreja, do pastor Dineuci de Souza Lima. Porém, hoje eu quero tomar como base para esse nosso último estudo as lições 2 e 3 da revista Educação Cristã, do volume 10, uma revista que é publicada, não sei se é ainda, mas era publicada pela editora SOCEP. Antes de nós passarmos ao estudo propriamente dito, que tipo de igreja nós precisamos ser, eu quero, de forma descontraída, apresentar para os irmãos alguns nomes engraçados de igrejas, nomes que talvez digam algo sobre o tipo de igreja que há ali. Então tem vários nomes engraçados que a gente vê por aí. Tem, segundo anotei aqui, Congregação Anti-Blasfêmias, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja A Fé de Gideão, Igreja Evangélica Pentecostal A Última Embarcação de Cristo. Então esses nomes, eu vou citar outro para os irmãos, mas vão prestando atenção aí, porque esses nomes demonstram para nós, falam para nós algo sobre o tipo de igreja que há ali. Uma igreja que se intitula Congregação de Blasfêmias, por exemplo, deve ser uma igreja que não tolera de forma alguma nenhum tipo de blasfêmia, né? A Igreja Batista Incêndio de Bênçãos deve ser uma igreja que trabalha em torno de bênçãos, né? Das bênçãos que o Senhor pode nos abençoar. Igreja A Última Embarcação de Cristo talvez seja uma igreja que pense que ali é o último recurso, a última solução, né, para a salvação do ser humano. É ali que se encontra. Tem também a Igreja Automotiva do Fogo Sagrado, Igreja Batista A Paz do Senhor e Antiglobo, interessante, né? Cruzada Evangélica do pastor Valdivino Coelho, A Sumidade, Igreja Socorrista Evangélica, Igreja A de Amor, Igreja do Amor Maior que Outra Força, Igreja Cristo é Show, Igreja Sinais e Prodígios, Igreja Poço de Jacó, Igreja Olimpíada Bíblica, Igreja Evangélica Pentecostal Cúspide de Cristo. E agora veja nesta imagem que eu vou apresentar aí para os irmãos. Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, ore com moderação. Nunca vi nenhuma igreja orientar os seus membros a orar com moderação. Geralmente a gente manda orar sem moderação, né? Mas orar com moderação é a primeira vez que eu vejo. Mas também, meus irmãos, tem os tipos de crentes, né? Vê se você se identifica com algum aí. Crente Rexona, vive com a Bíblia embaixo do braço, mas nunca abre para ler. Crente Galinha da Angola, vive dizendo, tô fraco. Crente alpinista, aquele que está sempre no monte, não sai de lá. Crente turista, aquele que vem à igreja de vez em quando. Crente noiva, só chega atrasado. Crente Martinho da Vila, é devagarinho. Crente leão, não se meta com ele, pois ele é o rei da igreja. Crente 6 horas, sempre dependendo da oração dos irmãos, 6 horas por mim.
crente que vive escorregando, crente avião, aquele que vive nas nuvens, crente foguete, aquele que vive no mundo da lua, e o crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Então, é uma coisa descontraída que eu apresento aqui para os irmãos, mas são nomes que dão indicativos de que tipo de igreja está ali, que tipo de crente está ali. Mas deixa isso para lá e vamos ao que mais nos interessa. O nosso texto bíblico, meus irmãos, para nós pensarmos que tipo de igreja nós devemos ser, Atos capítulo 2, versos 41 a 47, onde nós lemos assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que tipo de igreja, meus irmãos, nós precisamos ser? Vamos pensar. Primeiro, nós devemos ser uma igreja cujos membros estejam preocupados e ocupados em aprender. Assim era a igreja primitiva, aquela igreja da qual nós lemos aí em Atos capítulo 2, versos 41 a 47. Uma igreja cujos membros estejam preocupados e ocupados em aprender. Preocupados significa estar com o pensamento voltado para essa ideia do aprendizado. E ocupados significa estar trabalhando nesse aprendizado. E sobre a igreja primitiva, meus irmãos, é dito aí no texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora é óbvio que a doutrina dos apóstolos não era necessariamente dos apóstolos, mas ensinamentos alicerçados nas palavras de Jesus, de quem eles haviam aprendido pessoalmente, e também ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo. Então aqueles irmãos estavam preocupados em aprender e por isso eles davam ouvidos à doutrina dos apóstolos e nela perseveravam. Em outras passagens bíblicas, meus irmãos, nós também lemos de pessoas que estavam preocupadas em aprender e aprender o que é certo, o que condiz com a verdade vinda de Deus. Em Atos 17, por exemplo, nos versículos 10 a 12, nós encontramos o testemunho de que em Bereia muitos não só ouviam e recebiam de bom grado a palavra, como também examinavam cada dia nas Escrituras, conferindo se o que ouviam era de fato a verdade. E deles foi dito então que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Um belíssimo exemplo para nós. Uma antiga fábula romana, meus irmãos, nos conta sobre um jovem chamado Fortunato. Acredito que vários irmãos conheçam essa fábula. Esse jovem possuía uma miraculosa bolsa, uma algibeira, onde ele levava uma moeda de ouro. E apesar de ele gastar a moeda, sempre havia outra moeda, todas as vezes que ele abria a bolsa. E sob alguns aspectos, meus irmãos, a Bíblia é semelhante a essa bolsa de Fortunato. Sempre que nós a abrimos, nós encontramos uma verdade preciosa, por mais que já a tenhamos aberto. Você já pode ter lido a Bíblia 200 vezes, mas sempre que você a abrir, você vai encontrar uma verdade preciosa, porque a Bíblia é uma mina inesgotável que jamais será exaurida. Então, que nós possamos ser como uma igreja primitiva nesse aspecto, que nós sejamos uma igreja cujos membros estejam preocupados e ocupados em aprender. Segundo lugar, meus irmãos, nós devemos ser uma igreja cujos membros estejam envolvidos em um relacionamento muito próximo, onde
o que impera é o amor. Darrell Robinson, em A Vida Total da Igreja, ele diz que no mundo lá fora é lobo comendo lobo. Nós diríamos, é cobra engolindo cobra, né? Mas ele disse assim, é lobo comendo lobo. Maledicência e deslealdade. E ele diz que nesse mundo a igreja precisa ser uma ilha de amor. E nesse mundo que é um mar de desafeto e competição, a igreja precisa ser uma ilha de amor. Os irmãos da igreja primitiva, diz aí Atos 2, 42, perseveravam, dentre outras coisas, na comunhão. Então eles perseveravam não apenas na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão também. E comunhão, meus irmãos, é tradução do termo koinonia, que vem de koinos, que significa comum. E essa palavra aqui utilizada, e também em outros lugares, dá o testemunho da vida comunitária daqueles irmãos em dois sentidos. O primeiro sentido é acerca do que eles tinham em comum, do que eles partilhavam, que era vindo de Deus. E o que é que eles tinham em comum vindo de Deus? O que eles tinham em comum vindo de Deus era o próprio Deus. A comunhão era com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. 1 João 3 diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E havia também, meus irmãos, a comunhão do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, 14, Paulo, ele diz assim, termina a sua epístola dizendo assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, em Deus, por intermédio da cruz, judeus ou gentios, pobres ou ricos, crentes em Jesus, passaram a comungar de uma mesma família, se tornaram cristãos, se tornaram unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. O segundo testemunho da vida comunitária deles diz respeito àquilo que eles partilhavam uns com os outros. Era isso o que revelava o amor fraternal que tinham uns para com os outros. Eles não amavam só de palavras, mas por obra e por ação. Você pode ver aí no verso 45 que eles partilhavam as suas próprias propriedades à medida que alguém tinha necessidade. E isso, meus irmãos, da maneira como foi feita, foi algo incomum e não durou muito tempo. Mas naqueles dias, é provável que isso se tivesse tornado necessário por causa das perseguições severas contra os cristãos judeus, o que os reduziu a um estado de pobreza, de penúria, exigindo que os crentes distribuíssem os seus bens uns com os outros a fim de que pudessem sobreviver. Então, quando precisou, eles fizeram, impulsionados pelo amor. Quando não precisou mais, eles pararam de fazer, mas o amor já estava provado naquele ato. Mais tarde, nós vemos diversas vezes eles se ajudando mutuamente, levantando ofertas para esse fim, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas e etc. João, em sua primeira epístola, ele diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então aquela igreja amava de verdade, sendo capaz de se despir para vestir os outros, aqueles que tinham necessidade. Então precisamos pensar muito nesse exemplo, né? Esse é o tipo de igreja que devemos ser, uma igreja cujos membros estejam envolvidos em um relacionamento muito próximo, onde impera o amor. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos ser uma igreja cujos membros estejam ou tenham disposição e prazer em se reunir para adorar a Deus. Aí é dito que os cristãos primitivos perseveravam também no partir do pão e nas orações. Isso significa que eles estavam juntos, adorando a Deus, celebrando a ceia do Senhor e realizando cultos de orações. E isso, meus irmãos, provavelmente era feito todas as noites, sendo que de uma maneira mais formal, embora simples, a ceia como ordenança
era realizada uma vez por semana, no primeiro dia. Veja aí o verso 46. E perseverando unânimes todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não é incrível isso, meus irmãos? É um grande exemplo para nós hoje, que já achamos muito, 2 ou 3 dias por semana. Eles se reuniam todos os dias. Então, nós devemos ser uma igreja assim, né? Cujos membros tenham disposição, e não só disposição, mas prazer em se reunir para adorar a Deus. E em quarto lugar, meus irmãos, nós devemos ser uma igreja que saia para fora dos portões, fora dos seus muros, para fora das suas paredes, para evangelizar os perdidos. Então, até aqui, nós vimos aspectos internos da vida da igreja e vimos que eles eram perseverantes nestas áreas. Mas é importante que a igreja se movimente também em direção ao mundo, num movimento de evangelização. O grande pastor, grande pregador do passado, meus irmãos, Charles Spurgeon, ele já dizia assim: eu preferiria ser o instrumento para salvar uma alma da morte, do que ser proclamado como o melhor pregador da terra. Sim, sentiria um júbilo bem mais intenso em trazer uma pobre mulher aos pés de Cristo do que ser designado arcebispo de Canterbury. Ganhar uma alma que ia diretamente para o inferno é um triunfo mais glorioso do que ser coroado príncipe na arena das controvérsias religiosas. Que alegria ao se ir para os céus, encontrar lá uma multidão de convertidos e ao entrar na glória poder dizer: aqui estou, Pai, com os filhos que me deste. Então foi Spurgeon que disse isso lá no passado. Agora vejam a seguinte história que alguém contou. Ele disse assim: ouvi de um certo fazendeiro muito rico que comprou um bonito carro, mais moderno de sua época, e o colocou na garagem de sua casa. Todos os dias aquele senhor tirava a poeira do carro e com uma flanela dava brilho na lataria. Passava horas admirando o seu lindo carro. Não satisfeito com o cuidado que estava dando ao carro, resolveu derrubar uma das paredes de sua sala de visitas e transferir o carro para ali. Assim o carro seria melhor admirado e protegido. Seus amigos de perto e de longe vinham admirar o carro, mas alguns curiosos passavam os dedos no carro, deixando-o manchado. O fazendeiro ficava muito triste e deixava transparecer isso para os amigos. Os amigos, então, não mais foram visitá-los. Certo dia, aquele homem morreu e a fazenda foi leiloada com tudo que tinha dentro. O comprador foi um jovem. Para surpresa dele, na sala de visita da casa havia um novíssimo carro. De imediato, o homem tirou o carro para fora, convidou seus amigos e saiu pelas ruas, pelos morros, pelas vilas e por todos os cantos da cidade. Os vidros se empoeiraram, as rodas sujaram-se de lama e a lataria mudou-se de cor. Pela primeira vez, o carro exerceu a função para a qual fora fabricado. E essa história faz nos lembrar de nossas igrejas. Quantas vezes ficamos dentro das 4 paredes do templo, dando brilho à nossa fé, na contemplação, impedindo até que visitantes adentrem suas portas para não atrapalharem a programação e tirar o brilho dos cultos. Graças a Deus, esse não é o nosso caso, né? A vida cristã, meus irmãos, não é para ser guardada dentro das 4 paredes da casa ou do templo. Não. A vida cristã é para ser vivida no meio do lamaçal do pecado, para que os homens possam vê-la e venham a glorificar ao Pai que está nos céus. Aquela igreja lá do passado era uma igreja que ganhava almas, uma igreja evangelística. É só lermos a parte B do verso 47 para chegarmos a essa conclusão. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas notem uma coisa, meus irmãos, era o Senhor que acrescentava à igreja, é verdade.
Porém, sem dúvida, ele o fazia através, número 1, da pregação dos apóstolos. 2, do testemunho dos membros da igreja. 3, do amor impressionante na vida comunitária deles. E 4, do exemplo de todos, pois eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O Senhor acrescentava pessoas dia a dia, e isso mostra para nós que a evangelização não era algo ocasional, não era algo esporádico na vida da igreja primitiva, era algo diário. Se o Senhor acrescentava pessoas todo dia ou dia a dia, então é porque a evangelização era algo diário. Como bem disse John Stott, meus irmãos, tem um livro que ele escreveu, publicado na revista Educação Cristã, também da SOCEP. O culto deles era diário, e assim também o testemunho. O louvor e a programação eram o transbordamento natural de corações cheios do Espírito Santo. Eles buscavam pessoas de fora continuamente, e então os convertidos eram acrescentados também continuamente. Então esse é outro grande exemplo daquela igreja que nós devemos seguir. Precisamos nos esforçar para sermos uma igreja evangelística que colha diariamente os seus frutos. Então, concluindo, desejo de aprender koinonia ou comunhão, adoração e evangelização. Estas são marcas de uma igreja neotestamentária, uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva nos dá esses exemplos. Tem sido, meus irmãos, essas as nossas marcas? Serão essas as nossas marcas até a volta de Jesus? E como é que você tem contribuído ou contribuirá para que nós tenhamos e continuemos tendo essa marca? Eu quero desafiar você a hoje fazer ou refazer um compromisso diante de Deus, um compromisso quádruplo que envolve essas 4 marcas. Qual é o compromisso? O compromisso de, primeiro, se preocupar e se ocupar em aprender a palavra do Senhor. Segundo, fazer tudo quanto estiver ao seu alcance para a comunhão da igreja, para a construção de relacionamentos saudáveis. Terceiro, estar sempre que possível, obviamente, porque às vezes não é possível, mas sempre que possível, estar junto com os irmãos nos dias e horários marcados para a adoração a Deus juntos. Quarto, ajudar na missão evangelística da igreja, evangelizando você mesmo, sozinho, através dos meios de que dispor e se sentir apto, e também junto com a igreja, sempre que lhe for possível, nos momentos e eventos reservados para tal fim. E agora, meus irmãos, para nós fecharmos essa série de estudos que tivemos sobre a doutrina da igreja, sobre a igreja, então vamos fazer um resumo aqui, fechando a nossa série de estudos. Então, o que nós vimos durante esse tempo que estivemos estudando esse assunto? Vimos que a igreja é a reunião de pessoas chamadas por Jesus Cristo para fora da realidade espiritual do mundo, dominado pelo pecado, com a finalidade de formarem uma sociedade santificada, que adora a Deus em espírito e em verdade, e também com o objetivo de anunciarem o evangelho da salvação através do Filho de Deus, por todo o mundo, em todos os séculos, até a volta de Cristo. Vimos que a igreja foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo na pessoa do seu Espírito, que oficializou a sua fundação no dia de Pentecostes. Vimos que a igreja foi idealizada por Cristo, o dono dela é Cristo e ela é dirigida por Cristo. Vimos que a igreja deve ser constituída de discípulos de Cristo, e discípulos de Cristo são pessoas que atenderam ao seu chamado, voluntariamente aceitaram o seu batismo, permanecem em sua palavra, amam os outros crentes e produzem fruto. Vimos, meus irmãos, que a administração da igreja deve ser congregacional, mas o governo é teocrático e a igreja local é um corpo independente. Nós vimos
sobre as ordenanças, que uma ordenança é um rito externo ordenado por Cristo para ser administrado na igreja como sinal visível da verdade salvadora da fé cristã. E então, no nosso entendimento, são duas estas ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. Vimos sobre o batismo que ele é o ato por meio do qual o crente publicamente simboliza a sua confissão de fé em Cristo, a sua confissão de Cristo como seu Senhor, e também se identifica com a sua igreja. A forma do batismo é a imersão. O batismo não salva, mas é para os salvos, ou seja, aqueles que conscientemente e por vontade própria se renderam a Cristo, e esta é a razão pela qual não praticamos o batismo de criancinhas. E sobre a ceia nós vimos que ela foi instituída por Jesus, é um memorial, é para ser celebrada por aqueles que já foram feitos discípulos de Jesus, é um memorial do novo pacto e deve ser celebrada de modo digno, isto é, estando digno e celebrando de modo digno, da forma como ela deve ser celebrada, com o discernimento do corpo de Cristo, ou de que a igreja é o corpo de Cristo e, portanto, nenhuma discriminação, nenhuma desunião, nenhum menosprezo deveria existir. Nós vimos que a firmeza da igreja está em ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, e vimos hoje, que nós devemos ser uma igreja cujos membros estejam preocupados e ocupados em aprender, uma igreja cujos membros estejam envolvidos em um relacionamento muito próximo, o mais próximo possível, onde impera o amor, uma igreja cujos membros tenham disposição e prazer em se reunir para adorar a Deus, e uma igreja que saia para evangelizar os perdidos. Então foi isso que nós vimos, meus irmãos, durante esse tempo, e que nós estivemos vendo sobre esse assunto, sobre a igreja. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, e desejo sinceramente que nós possamos ter aprendido ou relembrado, reforçado na nossa mente aquilo que nós já sabíamos. E que o Espírito de Deus, meus irmãos, possa nos fazer sempre recordar dessas verdades acerca da igreja do Senhor Jesus. Amém?